É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Olá, olá, aqui de novo, sorriu Ginny ironicamente quando sua prima cumprimentou na porta da casa de sua avó. A vovó Cassie morava em uma bela mansão de 2 andares nos arredores do centro do distrito. Ela ficava em um local pitoresco, com um jardim, bosques e um riacho. Antigamente, havia uma fazenda inteira, mas com a morte do avô do chefe da família, ela diminuiu consideravelmente. A avó Cassie, é claro, tentou manter as pessoas e o gado trabalhando, mas era difícil administrar sozinha. Cassie e David já haviam sido as pessoas mais respeitadas do vilarejo. Eles eram orados por todos os moradores. Eles criavam gado por conta própria. David construiu uma casa enorme, onde Cassie se tornou dona e deu à luz 2 filhas. A mais velha se chamava Alice. Ela era amável, suave e gentil. Adorava animais, ajudava seus pais em tudo e sempre cuidava de sua irmã mais nova, Eva. Eva era 3 anos mais nova que Alice e ela se aproveitava dela o máximo que podia. Desde cedo, David notou que Eva estava sempre tramando, reclamando de Alice e armando para ela. Ela quebrava um vaso e gritava que tinha sido Alice. As meninas eram tão diferentes. Era como se elas nem fossem parentes. Enquanto crescia, Alice era tímida para sair com garotos e rejeitava todas as investidas deles. Eva, por outro lado, escolhia pretendentes, era uma paqueradora. Sua principal característica na adolescência era a ganância. Ela estava procurando um namorado mais rico. Ela não se envolvia com os rapazes comuns que apareciam em sua porta. Logo depois do ensino médio, Eva encontrou seu ideal na pessoa do presidente local. Ele tinha o carro mais caro e o terno mais bonito. Ele era profundamente casado e tinha filhos, mas Eva estava determinada a conquistá-lo. Não importava o fato de ele ser 2 décadas mais velho. Ele se apaixonou pela jovem, levou-a para passear na cidade, em cafés e restaurantes, comprou roupas caras. Eva engravidou dele, esperando que ele deixasse sua família, mas tudo o que ela ganhou dele foi um apartamento na cidade. Em vez de uma mesada mensal para a criança, ele comprou um apartamento para ela com a promessa por escrito de que Eva o deixaria em paz. Sua família estava então à beira da dissolução. Eva batizou sua filha de Ginny, em homenagem à esposa dele. Foi uma última cusparada no rosto, uma zombaria da parte dela. Assim, Eva se tornou uma mãe solteira. Vivendo no vilarejo, com seus pais e irmã, Eva não queria mais. Ela se mudou para a cidade, para seu apartamento, e lá começou a procurar pretendentes, mas ninguém ficou com ela por mais de 6 meses. Alicia era modesta, gentil. Ela se apaixonou por um soldado que estava visitando a cidade com um amigo. Ela se apaixonou perdidamente e passou a noite com ele, com quem teve uma filha. Ela chamou a criança de Maddie. Mas o soldado foi embora e nunca mais atendeu ao telefone. Alice decidiu deixá-lo em paz e viver sua vida. Sem pretensões materiais, seus pais a ajudaram a criar a criança. Quando a filha tinha 5 anos de idade, Alice também se mudou para a cidade, lá lhe ofereceram um bom emprego. Ginny e Maddie se viam, conversavam, mas nunca foram amigas. Eram muito diferentes em caráter, muito diferentes em suas perspectivas de vida. Ainda assim, as meninas tinham a mesma idade e até estudavam na mesma escola, na cidade. Quando Maddie completou 17 anos, Alice, sua mãe, adoeceu. Os médicos fizeram um diagnóstico decepcionante, dizendo que ela não tinha mais de 1 mês de vida. Era câncer. No entanto, Alice viveu quase 3 meses. David ficou desolado. Depois de enterrar sua amada filha, ele começou a beber. Cassie não conseguia cuidar dele e da casa. Logo, ele também se foi, e a tristeza e o álcool o levaram ao túmulo. Assim, ela sobreviveu à sua amada filha mais velha por apenas 6 meses.
Quando seu amado marido se foi, a avó de Cassie também ficou doente. Para apoiá-la e, ao mesmo tempo, escapar do apartamento alugado, onde até as paredes a faziam lembrar da morte da mãe em seus braços, Maddie foi morar com a avó. Ela ajudou com as tarefas domésticas, cuidou de sua saúde e muitas vezes precisou chamar uma ambulância. A vovó Cassie começou a desistir. Agora metade da minha família está lá, e sinto falta deles. Não tenho medo de morrer, querida, disse ela a Maddie. A vovó Cassie sentia muita falta de sua segunda neta e única filha. Mas Eva finalmente teve sorte com um homem, encontrou um velho rico e foi morar com ele, abandonando sua filha como se ela não fosse sua. O relacionamento de Ginny com a mãe não tinha sido bom desde o início, e ela estava sobrevivendo sozinha da melhor maneira que podia, e como sua mãe havia lhe ensinado, dispensando pretendentes também. Mas quando Maddie lhe telefonou para dizer que sua avó queria vê-la e que ela não tinha muito tempo de vida, Ginny fez as malas e foi. Ela avaliou suas chances, seu charme, e decidiu que ficaria com a fazenda para si mesma. Venderia e usaria o dinheiro para abrir um negócio. Ginny sempre quis abrir sua própria cafeteria ou bar, para que o dinheiro fluísse e ela pudesse andar por aí com uma bela roupa e fazer recados. Sua paixão por dinheiro e luxo foi herdada de sua mãe. E assim Ginny ficou na porta de uma bela mansão, calculando mentalmente quanto a casa poderia valer. Estávamos esperando por você, sorriu sua prima. Maddie era uma garota bonita, de cabelos escuros, com 19 anos de idade. Magra como um caniço, pois ficava em pé o dia todo, mantendo a casa limpa e a cozinha arrumada. Ela também cuidava da casa, comunicando-se com os poucos trabalhadores que cuidavam das vacas, dos porcos e dos cavalos da propriedade. Ginny, por outro lado, era uma loira tingida com um bronzeado bonito e uniforme. Também era magra, mas não era fácil para ela, os quilos a mais se fixavam em Ginny instantaneamente, mesmo que ela só olhasse para os doces. A dieta rigorosa a deixava irritada, mas o resultado valeu a pena. Ginny percebeu que, até que refizesse sua vida, não conseguiria engordar. Sua mãe, Eva, também havia melhorado com a idade, mas ainda conseguia enlouquecer um rico empresário 15 anos mais velho que ela. A magreza de sua irmã, pela qual ela não fazia nenhum esforço, sempre irritou Ginny. Ela também não gostava do fato de seu avô sempre ter sido mais carinhoso com Maddie sem esconder seus sentimentos. Ginny se considerava ressentida e despojada. Ela não havia chegado à porta dessa casa para ser uma parente ou para se despedir de sua avó. Ela tinha vindo buscar sua parte. O que era dela por direito. Então ela poderia parar de fazer dieta e não mais caçar os homens que só queriam uma coisa dela. Maddie mostrou a Ginny o quarto que ela ocupava toda vez que vinha no verão. A casa era grande e cada uma das meninas tinha seu próprio quarto. Ginny guardou suas coisas, tomou um banho e subiu as escadas para o quarto de sua avó. Lá dentro havia uma decoração antiga. Belas cabeceiras esculpidas ao lado da cama e das cadeiras, um guarda-roupa, uma cama de rodízio. No centro, estava a grande cama que a vovó Cassie sempre dividiu com o avô. As lembranças vieram à tona, e não faz muito tempo que ele esteve aqui e agora ele não estava mais. Nem a tia Alice, a mãe de Maddie. Ginny suspirou. Ela amava seu avô e sempre desejou que ele tivesse dado mais atenção a ela. Vovó Cassie? Ginny chamou por ela. A senhora de cabelos brancos levantou a cabeça do travesseiro e sorriu levemente. Ginisha está aqui. Minha Ginisha. Estou muito feliz que tenha vindo. Onde está sua mamãe? Perguntou a vovó Cassie. Ela falou lenta e suavemente, mal conseguindo falar. Mamãe não pôde vir, disse Ginny, sentando-se na beira da cama. Ela se lembrava de ter ligado para ela há alguns dias. Demorou muito tempo para falarem. Ginny contou à mãe sobre o estado de saúde da avó e ela disse que não poderia vir, mas que ligaria para ela no dia seguinte. Depois de falar com a avó, Ginny desceu as escadas, onde sua irmã estava preparando o jantar. Do lado de fora da janela, o clima de outono era desagradável. Ginny sentiu que o mundo inteiro estava contra ela. Há quanto tempo você mora aqui? Perguntou Ginny, apoiando a mão na parede.
Madi se virou, ela não tinha ouvido sua irmã descer as escadas. Você me assustou. Moro aqui há 4 meses. A vovó está ficando cada vez pior. É estranho, já mamãe morreu, o vovô foi embora e agora a vovó. Você acha que ela está morrendo? Perguntou Ginny com genuína curiosidade. Madi lançou um olhar intrigado para a irmã. Eu lhe disse ao telefone. Os médicos dizem que ela não tem muito tempo de vida. Seu coração está exausto. Se a mamãe estivesse viva, talvez nada disso tivesse acontecido. Madi deu as costas e continuou lavando a louça. Ginny sentou-se em uma cadeira no canto da cozinha. Era onde seu avô costumava se sentar. Ginny notou que a mobília era quase nova. A vovó gostava de renovar o interior. Sim, foi uma pena o que aconteceu com a tia Alice. Infelizmente, são sempre as pessoas erradas que morrem. Do que você está falando? Madi explodiu. Ginny já havia sugerido no funeral que teria sido mais fácil para todos se a mãe dela tivesse morrido em vez da mãe de Madi. Ginny achava que ela e sua mãe não eram muito queridas aqui. Embora, de fato, ambas recebessem a mesma atenção, mas, devido ao seu temperamento natural, elas frequentemente se chocavam, o que fazia com que Ginny se sentisse desalojada. Acalme-se. A tia Alice era gentil. Ela cuidou de você. Minha mãe só se preocupa com ela mesma. Bem, eu quero dar uma volta. Você se importa? Perguntou Ginny. Ginny andou pela casa e por toda a fazenda. Ela foi até os estábulos e contou os cavalos. No grande celeiro, ficou surpresa com o número reduzido de vacas que restavam. Ginny queria saber por que o número de vacas havia diminuído e voltou para o celeiro. No entanto, uma surpresa desagradável a aguardava na porta de um grande cachorro chamado Ketchup. Saia daqui! Saia daqui! Gritou Ginny. O humor brincalhão do cão caiu por terra, o gato só queria brincar, e Ginny lhe deu um soco no focinho. O gato choramingou e correu para o outro quintal. Madi saiu correndo com o barulho. Seu monstro quase me mordeu. Pensei que o cachorro estivesse morto, rosnou Ginny. Eu sinto muito. Ele só gosta de brincar. Ele não é nada ruim, Madi sorriu. Elas haviam encontrado o gatinho com Ginny há alguns anos, quando as meninas ainda estavam na escola. Um vizinho o havia levado para o rio para afogá-lo e ele escapou. Ele tinha uma patologia de manqueira. O vizinho achou que era um filhote de cachorro defeituoso e o levou para o rio. Madi pegou o filhote e o segurou em seus braços. Naquele momento, um vizinho ofegante correu em direção a eles. Ele estava procurando o cachorro na floresta, temendo que ele corresse de volta para seu jardim. Vou afogá-lo. Ele está mancando. Não preciso desse tipo de protetor, disse ela, e arrancou o cachorro das mãos da garota. Madi não era corajosa nem determinada, mas naquele momento ela não aguentou e gritou, não. Não se atreva. Dê-o para mim. Eu mesmo o alimentarei. Madi pegou o filhote de cachorro de seu vizinho. Seu avô não vai deixar. Ele não gosta de cachorros. Ele gosta de gatos, concluiu a vizinha. Ela sabia disso porque não havia cachorros na fazenda. A vizinha havia se oferecido várias vezes para lhe dar um filhote de cachorro, mas o vovô David havia recusado. Mas havia muitos gatos na fazenda, uma dúzia. Havia muito leite, e os proprietários ficavam felizes em acolher cães perdidos e abandonados. Madi pegou o filhote de cachorro. Jogue-o fora. Não o use. O vovô não vai deixar você ficar com o cachorro, Ginny repetiu para a vizinha. Então vamos chamá-lo de gato. Gato. É assim que ele vai se chamar. Madi manteve o filhote no galpão mais distante. Todos os dias ela dizia, vou comprar comida para o gato. E Ginny ria porque os avós achavam que ela estava indo alimentar um gato, sem perceber que eles tinham um cachorro chamado Cat. A verdade foi revelada quando o vovô ouviu latidos. Naquela época, o gato já havia se estabelecido na fazenda e se sentido em casa no celeiro.
Quem está latindo? Perguntou ele severamente. É o gato. Gato. Seu vizinho o afogou e eu o salvei. Ele está mancando. Não o jogue fora. Implorou Maddie. Ginny observava com o canto do olho. Ela esperava que seu avô jogasse o cachorro fora. Mas ele ficou com pena e o deixou ficar. Que haja outro vigia para ajudar Polly, sorriu o vovô. Ginny pensou então que, se ela tivesse trazido o cachorro, o avô não teria permitido. Pareceu-lhe que Maddie era tão miserável e submissa justamente para controlar todos ao seu redor. Na manhã seguinte, Ginny acordou por volta das 8 da manhã. Ela decidiu fazer sua avó feliz com o café da manhã. Ela tinha que começar a fazê-la se sentir confortável. Ela obviamente não tinha muito tempo para ficar, e esse tempo poderia ser tolerado. Para o bem de uma casa como essa, certamente poderia. Ginny preparou um mingau simples com leite, fez chá e subiu ao primeiro andar com uma bandeja. Ao entrar no quarto, ela viu que sua avó já estava acordada. Bom dia, vovó. Preparei o café da manhã para a senhora com entrega no quarto. Sorriu a bela loira. Bom dia, querida. Maddie e eu já tomamos o café da manhã. Nós nos levantamos cedo, às 6 horas. No verão, ainda mais cedo. Maddie alimenta os patos e nos ajuda a levar as vacas para fora. Estou acostumada a acordar cedo. Ginny tentou não demonstrar seu descontentamento, então colocou a bandeja no chão com cuidado e sentou-se na cama da avó. Acho que vou tomar o café da manhã sozinha, então. Aqui com você. Senti muito a sua falta. Ginny comeu o mingau e bebeu seu próprio chá, falando sobre sua vida na cidade, onde trabalhava. Ela falou sobre sua mãe. Mais reclamações. Ginny guardava rancor de sua mãe desde que era uma garotinha. No fundo, ela percebeu que, para ela, era apenas um meio para atingir um fim, não uma filha desejada. Afinal de contas, por seu nascimento, o presidente do conselho local havia comprado um apartamento para eles. Na hora do almoço, Ginny encontrou Maddie. Ela estava trabalhando no jardim, varrendo. Por que você faz tudo sozinha? Não precisa de ajuda? Perguntou Gianni. Não. Todos estão ocupados. Qual é a dificuldade? Há uma vassoura no canto perto da porta. Você gostaria de se juntar a mim? Sugeriu Maddie, percebendo que sua irmã nunca havia segurado uma vassoura nas mãos na vida. Ela só havia apertado o botão do aspirador de pó. Obrigada, Maddie. Acho que... Naquele momento, Ginny viu sua avó observando-os pela janela. Ela franziu os lábios em sinal de desgosto e pegou a vassoura. Maddie acenou com a mão para a avó. Pegando a vassoura, Ginny fez o mesmo. O dia passou entre trabalhos e preocupações. Maddie envolveu sua irmã na cozinha também. Ela estava curiosa para saber por que Ginny tinha vindo. Afinal de contas, ela nunca fazia nada de graça. Sempre havia algum tipo de benefício. Quando chegou a hora do jantar, Maddie preparou uma bandeja para a vovó, mas sua irmã agarrou com força. Eu mesma a carregarei. Deixe que eu faço isso, Maddie sorriu. Você vê a vovó todos os dias, e eu acabei de chegar. Deixe-me ficar com ela. Ou você está com ciúmes? Como quando eu era criança, disse Ginny com raiva, sem tirar o sorriso maldoso da boca. Quando éramos crianças, eles nos amavam igualmente. E você não sabe que tipo de remédio a vovó toma? Maddie ergueu as sobrancelhas, olhando para a irmã com surpresa. Ginny deu um passo à frente, entregando a bandeja à irmã. Eu vou com você. Quero saber que remédio a vovó toma, disse Ginny. As irmãs subiram as escadas. Maddie explicou à irmã os comprimidos que a vovó tinha de tomar. Ginny ouviu sem entusiasmo. Sua atenção estava voltada para o interior antigo e caro do quarto. Ela já havia avaliado mentalmente o preço das joias de sua avó. Ginisha queria se sentar com você, ela disse que sentiu sua falta, disse Maddie, e sua irmã acenou com a cabeça alegremente, fingindo boa vontade.
Fico feliz. Eu também senti falta dela, a velha sorriu. Deixe-a ficar com você amanhã, então, e eu irei à aldeia. Preciso comprar alguns remédios e algo da farmácia do veterinário para os cavalos, sugeriu Madie. Ginny concordou de bom grado. Sua irmã havia lhe dado a oportunidade perfeita para demonstrar afeto e amor à avó. É pedir demais aos idosos? Ginny decidiu que leria um livro para a avó e a alimentaria. Mas, em vez disso, Madie lembrou a irmã novamente sobre a medicação e lhe disse que amanhã ela teria de levar a avó ao chuveiro para ajudá-la a tomar banho. Ela gostava de fazer isso de manhã, depois do café da manhã. Em seguida, disse-lhe a que horas ela tinha de ir ao banheiro. Ela lhe mostrou o que Ginny deveria vestir. Quando Madie saiu, a vovó imediatamente pediu à neta que a levasse ao chuveiro. Eu adoro tomar banho, ela sorriu. Ginny não só teve que despir a avó, mas também esfregar suas costas e tudo mais. Naquele exato momento, Madie estava rindo ao volante de um simples carro doméstico, e a avó estava sorrindo maliciosamente no chuveiro, percebendo o quanto Ginny odiava fazer tudo aquilo. Naquela tarde, quando Madie voltou, Ginny estava sentada na cozinha, bebendo um uísque que havia encontrado no armário. O que foi, um dia difícil? A bela morena arqueou as sobrancelhas ingenuamente. Madie estava usando calças caqui justas e uma camiseta branca simples. Ela usava o cabelo comprido, quase até a cintura, preso em um simples rabo de cavalo. Tinha belas sobrancelhas largas, olhos inclinados, uma curva graciosa nos lábios e um nariz fino e arrebitado. Ginny sempre invejou sua beleza. Madie, por outro lado, não dava a mínima atenção à sua aparência e nem se dava ao trabalho de se maquiar. Sim, disse Ginny, servindo-se de um novo drink. Você deveria pelo menos fazer um lanche, sugeriu Madie, tirando uma fatia de presunto e queijo da geladeira. Ginny pegou a guloseima do prato e começou a comer. Você deu os comprimidos para a vovó? Perguntou Madie. A loira com o copo de licor assentiu com a cabeça, lembrando-se de que só lhe dera os comprimidos pela manhã. Ela não havia se lembrado deles no almoço ou à noite. Sua avó também deve ter se esquecido. Sua memória estava lhe falhando. Anos. A avó de Cassie havia completado 87 anos no mês passado. A semana seguinte foi muito movimentada. Ginny estava tentando substituir Madie. Ela fez o possível para dar banho na senhora idosa, para ajudá-la a ir ao banheiro. Ela fez isso de propósito, para mostrar que não era melindrosa. Na verdade, Ginny mal tolerava a presença da idosa. Ela não sentia nenhuma emoção em relação a ela. Talvez quando era criança. Mas então lhe pareceu que sua avó havia prestado mais atenção em Madie. Talvez por não ter a atenção da mãe, ela exigisse um tratamento especial dos avós? Ginny não estava muito entusiasmada. Ela cozinhava para a avó de Madie. A menina temia que Ginny, inadvertidamente, envenenasse sua avó ou lhe causasse indigestão, por isso tentava fazer tudo sozinha. Ginny trazia a comida para ela com orgulho, dizendo que ela mesma havia feito tudo. E a vovó Cassie acenava com a cabeça e sorria para a neta, sabendo muito bem que ela era uma cozinheira tão boa. Ginny achava que ela era mais esperta, mas não é fácil ser mais esperta do que um homem que é meio século mais velho do que você. Depois que Ginny deu o jantar para a avó, ela foi dar uma volta pela casa. Na verdade, Ginny estava avaliando a área, observando o que mais tinha valor, planejando como montar uma listagem, o que ela enfatizaria. Não se tratava apenas de uma bela casa, mas de muitas dependências e gado. Também é muito pitoresca, e você tem que pagar a mais pelas vistas. Foi quando Madie foi visitar a vovó Cassie. Como está indo? Perguntou sua neta. Quero que aquela planejadora saia de casa imediatamente. Ela falou o dia todo sobre o quanto me ama e ficou insinuando que você estava falando mal de mim pelas minhas costas, disse a velha senhora. Bem, não vamos expulsá-la de casa, sorriu Madie. Claro que não. Sabe o que ela disse? Que está cansada de me lavar. E que está planejando ir para a cidade. Ah, sim. Madie riu. A vovó Cassie também riu. Bem, então acho que vou fazer as malas.
A propósito, ela está lhe dando comprimidos, disse Maddie, mais séria. A vovó assentiu com a cabeça, tentando se lembrar. Ginny estava lhe dando remédios, mas nem sempre. Ela se esquecia e, às vezes, dava a ele apenas um comprimido em vez de 5, de propósito. Percebi o que ela precisava. Ela já havia pedido a casa 2 vezes, me disse a vovó Cassie, segurando a mão de sua neta favorita. Era de se esperar. Eu esperava que ela tivesse um pouco de humanidade. É apenas ganância, disse Maddie com tristeza. Mas ela não vai receber nada. Você pode dividir o testamento entre vocês dois. Você não deveria ter deixado tudo só para mim. Não existe a tia Eva. Ela ficaria magoada. Maddie não queria ser a única herdeira. Ela não se importava com coisas materiais. Para ela, era importante que sua avó vivesse, porque ela era a última alma gêmea em todo o mundo. Depois da morte de sua mãe, Maddie passou a gostar dela. E a avó sentia falta de seu marido, o avô David. Então elas se encontraram. Elas conversaram por horas sobre todo tipo de coisa. Maddie confidenciou todos os seus segredos à avó e contou-lhe coisas de sua juventude. Você pode aprender muitas coisas interessantes com pessoas idosas. Por exemplo, os netos sempre acham que a avó e o avô viveram da juventude à velhice de alma para alma. Mas a vovó Cassie, já depois da morte do avô, contou que o flagrou com outra mulher quando ele era jovem e que, provavelmente, ele tinha um filho por fora. Ela mesma também estava apaixonada pelo carteiro local e, depois de saber da infidelidade do marido, quase rompeu o casamento, traindo-o por 1 ano com aquele homem. O vovô David os flagrou e houve uma briga. Houve um escândalo em toda a aldeia. No final, ele jurou que não o trairia novamente, e a avó também. E ambos foram embora por um longo tempo depois disso. A avó entendia perfeitamente que o avô não podia ir pescar todo fim de semana e voltar sem peixe. E, um dia, ela encontrou uma etiqueta de preço em um saco de peixes que ele supostamente havia pescado. E tudo se encaixava, seu amante trabalhava na loja. Mas a avó não o censurava, porque ela mesma sempre escapava para o palheiro para ver o carteiro incrivelmente charmoso. Ele era um rapaz bonito e ambicioso que, mais tarde, convenceu o carteiro e assumiu seu lugar. Na época de todos esses acontecimentos, a vovó já estava com a pequena Alice nos braços. Grávida pela 2ª vez, ela tinha quase certeza de que a criança não era de seu marido. Ela ficou aterrorizada e rompeu todas as relações com o carteiro. Ela tinha uma família para salvar. Se David descobrisse que ela estava grávida de outra pessoa, ele a abandonaria. Ele ameaçou pegar Alice e ir embora se ela não terminasse o caso. E ele traía, e com homens. Quem pode entendê-los? A avó não contou para a neta, pois tinha vergonha. Ela jurou que levaria o segredo para o túmulo. Quando Eva nasceu, David soube à primeira vista que ela não era dele. Ela se parecia muito com o rosto do carteiro. E ele soube imediatamente. Ela era dele? Ele perguntou, ainda olhando para a criança, e Cassie ficou em silêncio. Cassie ficou em silêncio. O que ela poderia dizer? Era óbvio. Ela estava mais envergonhada e assustada do que nunca. Soube que sua Diana também está grávida. E ela tem um homem infértil. O que vamos fazer, nos divorciar? Ela me perguntou sem rodeios. O divórcio era raro naquela época. David não ia acabar com a família, ele simplesmente não estava fazendo sexo. Cassie o estava traindo por maldade. Ele podia fazer isso, mas ela não podia? David pegou a pequena Eva em seus braços. Eis o que vamos fazer. Daremos a ela o nome de minha mãe. Eva. E eu deixarei Diana. Hoje à noite. Ela não vai deixar o marido de jeito nenhum. Eu o convenci de que os médicos estavam errados e que ela não é estéril. Ele está feliz. Ele é um tolo. Mas Eva é a nossa primeira. E ela é nossa 2ª filha. Está tudo bem. Eva é nossa filha. Sua e minha. E nem pense em mais ninguém. Não havia nada.
Ninguém. Nem você, nem eu. Você entendeu isso? Cassie assentiu com a cabeça. Daquele dia em diante, não houve mais traição em suas vidas. Cassie queria ter mais filhos, mas não podia engravidar novamente. Aquele carteiro havia morrido há muito tempo em uma bebedeira, e não havia notícias sobre o destino de Diana com o filho de David. Eles haviam se mudado para a Lituânia logo após o nascimento do bebê. Era um menino. Talvez seja por isso que Eva não era nada parecida com sua própria irmã. Ela não era 100% parente de Yaroslava, era apenas uma meia-irmã. O caráter ganancioso do carteiro amoroso e suas belas feições estavam tanto nela quanto em sua filha Ginny. É de se perguntar como, sem conhecer a história, Eva escolheu o nome para sua filha. Afinal de contas, aquele carteiro Zinis Ginintin. Na manhã seguinte, Ginny foi até a casa de sua avó com uma bandeja. Ela teve que aprender a se levantar cedo para mostrar sua atitude. Tenho que trabalhar na casa, pensou ela. Bom dia, vovó, disse ela. O café da manhã foi servido. Ginny se lembrou de que havia deixado os comprimidos na mesa no andar de baixo. Que importa, pensou ela. Descer as escadas a deixava com preguiça. Ela sempre se esquecia de dar os remédios. Sua avó nem mesmo se lembrava deles, porque os comprimidos melhoravam sua memória e, sem eles, ela se esquecia de tudo. É por isso que ela dizia a Maddy que estava tomando remédios, e tudo se confundia em sua cabeça. Vovó, eu queria lhe perguntar se você fez um testamento para mim, como conversamos? Perguntou Ginny, sorrindo. Ainda não, respondeu a vovó, tomando seu chá. Reescreva-o, ou não estou em paz com ele. Não quero que vendam a fazenda da família quando você se formar e quer ir para a cidade, ela fala sobre isso o tempo todo. Ontem ela estava suspirando, mal posso esperar para sair daqui. Ela vai desistir de tudo. E eu estou cansado da correria e da agitação. Sou como meu avô. Não suporto esta cidade. Quero desenvolver a fazenda, cuidar dos animais. A vovó observou a neta mentir e se contorcer, e acenou afirmativamente com a cabeça. É claro que, se a senhora disser, farei tudo hoje. Quer saber? Passe-me aquele caderno de desenho grosso que está ali. Traga-o aqui, pediu a vovó. Ginny obedientemente entregou o pesado álbum. Ouça, neta, este é o meu testamento. Vou assiná-lo para você. Vou assinar para você. Preciso de silêncio, não sou muito bom em me concentrar. Para que eu não cometa nenhum erro, deixe-me sozinha por 1 hora, está bem? Pediu a vovó. Ginny assentiu alegremente, deu um beijo no rosto da avó e saiu. Ao sair pela porta, ela limpou os lábios como se estivessem sujos e, sorrindo, dirigiu-se ao seu quarto. Ela tinha certeza que estava pronto. A vovó, por sua vez, estava olhando fotos antigas, nostálgica e de luto pelo marido. Fotos de casamento, as primeiras fotos de seus filhos. Fotos de grupo com amigos, em casamentos. Uma das fotos era do próprio carteiro. Só agora Cassie percebeu o quanto Ginny era parecida com ele. O mesmo rosto. É claro que David havia adivinhado imediatamente. Eva havia nascido como uma cópia exata dele, e Ginny havia herdado suas características. Será que ela deveria contar a ele? Será que haveria alguma diferença? Será que ela a encontraria agora? Cassie percebeu que não poderia admitir para Ginny que sua mãe tinha outro pai. Eve não a perdoaria. Ela decidiu que deixaria que ela descobrisse depois de morta. Então, ela pegou uma caneta e assinou o verso da foto: se você está lendo isso, significa que não estou mais viva. Preciso lhe contar um segredo que meu David e eu guardamos por toda a vida. O homem na foto à esquerda, o carteiro, é o verdadeiro pai de Eva. Biológico. Eu tive um caso com ele, mas David descobriu, me perdoou e criou Eva como sua própria filha. Não posso levar esse segredo para o túmulo, então o deixo aqui, no verso desta foto. O pai de Eva está morto, mas ela tem meio-irmãos que moram na cidade. Eles são ricos, trabalham para o governo, não me lembro exatamente onde. Quando encontrá-los, Ginny,
Você pode pedir a eles que a ajudem a conseguir um bom emprego. Eles estão sempre ajudando seus entes queridos. Os Stones, Paul e Dexter, são seus tios, Gianni. Vá até eles e você não precisará de nada. Quando terminou de escrever, a vovó colocou o caderno de lado e olhou pela janela. Seu quarto ficava na lateral, e de lá ela tinha uma boa vista do rio. David gostava de pescar ali, e Cassie o observava, sem ousar incomodá-lo. Ela o amava. Ela o amava. Embora tivesse tropeçado, ela também não estava isenta de pecados. O amor não havia chegado a todos os 7 de uma só vez. O casamento deles foi arranjado por seus pais. As crianças deram seu consentimento porque gostavam uma da outra, mas nada mais. Demorou muito tempo para que se acostumassem um com o outro, bem feito no meio, até que vissem um no outro as características mais importantes que são dignas de respeito. Davi idolatrava sua esposa, e ela o adorava de todo o coração. Infelizmente, quando perdeu sua única filha, ele não conseguiu lidar com a dor e a abandonou prematuramente. Sua embriaguez era como uma tentativa de suicídio. Ele se drogava até ficar inconsciente e depois ficava muito doente. Cassie ainda se arrependia de não ter ouvido o conselho do médico local e de não ter enviado o marido para tratamento compulsório em uma clínica psiconeurológica. Ele havia sofrido um colapso nervoso, depressão e a estava sufocando com vodka, recusando qualquer medicação. À noite, Ginny voltou para a casa da avó e levou o jantar para ela. Ginny, meus comprimidos, lembrou-lhe a idosa. Sim, vou pegá-los para você agora, coma por enquanto. Ginny desceu as escadas. Nesse momento, seu telefone tocou. Era seu ex-amante. Ela atendeu a ligação. Ela brigou com ele, mas depois fez as pazes. Ele prometeu fazer tudo o que ela quisesse se ela voltasse. Ginny disse que tinha alguns negócios inacabados aqui que a ajudariam a ficar mais rica. Ela prometeu voltar assim que terminasse. Estou ansioso por isso, disse ele. Ginny esqueceu que estava indo buscar seus comprimidos. Ela foi até a casa de sua avó. Estava bom? Eu mesma cozinhei, ela mentiu. A vovó se esqueceu dos comprimidos e começou a se lembrar de ter feito a caçarola para o vovô. Ela contou a Ginny sua receita secreta. Ela não ouviu, apenas sorriu e pegou a mão da avó. Assim que saiu do quarto, ela se apressou em lavar a mão, como se a avó pudesse infectá-la com a velhice. Na manhã seguinte, Ginny foi acordada por passos. Era Maddie. Ela estava descendo as escadas correndo, conversando animadamente com alguém. O que há de errado? Ginny deu um pulo e espiou para dentro do quarto. A vovó não acordava. Eu chamei o médico. Ginny, você deu o remédio para ela? Perguntou Maddie. Claro que dei, ela mentiu. Maddie abriu os comprimidos. As embalagens que ela havia comprado na cidade estavam quase intactas, e já deveriam estar vazias. Você não deu o remédio a ela? Gritou Maddie. Eu dei. Dei mesmo. Encontrei outro prato, que se esgotou ontem. E havia outro, os cor-de-rosa. E ele recusou os marrons, disse que o deixavam sonolento. Ginny estava se contorcendo como uma frigideira. Maddie percebeu que sua irmã estava mentindo, mas não havia mais motivo para discutir. Ela desceu correndo as escadas e esperou a chegada da ambulância. Uma mulher de 40 e poucos anos entrou na casa vestindo um jaleco branco. Ginny ficou ao lado dela, fingindo preocupação genuína e tentando não sorrir sem querer. As coisas estavam indo bem para ela, e ela acreditava que sua avó havia reescrito o testamento para ela e imediatamente entregou sua alma a Deus. O que poderia ser mais bonito? Chega de ficar brincando com ela. Assim que o testamento for lido, ela irá para a cidade. Em 6 meses, ele herdará a propriedade com paz de espírito e, enquanto isso, encontrará os melhores compradores. Ele decidiu vender tudo separadamente. Deve valer mais. Sua avó está em um sono profundo. Isso é o que acontece com os idosos antes de morrerem.
Ela pode acordar e viver um pouco mais, ou pode simplesmente ficar deitada e morrer em silêncio, explicou o paramédico. Depois de ouvir o médico, Ginny saiu, enquanto Maddie ficou para receber mais instruções. O paramédico local conhecia Madina melhor do que sua irmã e cabia a ele dar instruções sobre o tratamento. Enquanto isso, no quarto, a vovó Cassie dormia um sono profundo. Ela estava dentro de sua mente, em algum lugar profundo. Ela estava onde seu destino era decidido. Seus sonhos eram mais como lembranças. Somente ela, estando neles, percebia que o que estava acontecendo ao seu redor não era real. Margoshenka, minha alma, entre, rápido. Estávamos esperando por você, disse seu amado David em voz baixa. Era o aniversário de casamento deles. Na suntuosa mesa estavam reunidas as pessoas mais próximas a ela, suas duas filhas, suas garotinhas Ginny e Maddie. Havia também vizinhos com quem sua família sempre foi amiga. Bem, feliz aniversário para nós. 40 anos de casamento. Minha querida. David beijou Cassie e ela sorriu. Todos ao redor deles estavam comemorando, e a sensação era tão boa, tão leve e tão calorosa. Era verão. Seu corpo, deitado sozinho no quarto, sob o cobertor, estava congelando. Mas ali, no sonho, de repente ela estava insuportavelmente quente. Ela foi amada novamente. E nada doía. E a memória, como um casulo, se abriu. Alguém estava brindando, e Cassie olhou para Alice, sua filha morta. Querida, você está aqui? Perguntou ela, sem conseguir conter as lágrimas. Claro que estou, mamãe. Estou aqui agora. Não chore. São suas férias. Eu a amo muito. Alice confessou. Ela estava muito bonita em seu vestido roxo. Seu cabelo preto estava enrolado até os ombros. Cassie olhou para as meninas. Elas deviam ter uns 5 ou 7 anos de idade. Estavam sentadas à mesa e rindo. Elas são simpáticas. Ainda não enfrentaram as vicissitudes do destino e estão se saindo bem. Todas as pessoas mais próximas a eles estão aqui. Mas faltava mais alguém. Cassie se virou e viu seus pais na ponta da mesa. Eles não eram jovens, mas também não eram velhos. Ela se lembrava exatamente, e seus pais não estavam presentes no aniversário de 40 anos de casamento. Eles já haviam morrido naquela época. Suas netas nunca os tinham visto, pois seus bisavós haviam deixado este mundo muito antes de elas nascerem. Papai, mamãe, vocês estão aqui? Perguntou Cassie. Foi então que ela percebeu que devia estar morta. Não tenha medo, disse seu pai, como se tivesse lido sua mente. Cassie caminhou até os pais e se enrolou ao lado deles. Eles a abraçaram. De repente, todos se levantaram da mesa e foram para algum lugar. David foi o último a sair. Ele se virou na porta. Vai haver fogos de artifício, quer vir conosco? Cassie viu a mesa vazia. Do lado de fora da janela estavam todos os seus entes queridos, seu marido, sua filha, seu filho. Mas lá fora, na casa, Maddie ainda estava sendo perseguida por sua malvada irmã Ginny. E a casa, e como ela poderia deixá-los? David ouviu seus pensamentos novamente. Não se preocupe, eles ficarão bem. Eles estão se preparando para isso há muito tempo. Você teve uma vida longa. Eles sentem sua falta por aqui. Você era tão bom quando estava vivo que até deixaram você escolher. Eles me levaram imediatamente. Sem fazer barulho. E eu não cheguei aqui logo de cara. Eu estava trabalhando em um pecado. Você pode ficar aqui conosco imediatamente. Seus pais sentem sua falta o tempo todo. Mas eles não o abandonaram durante todo esse tempo. Sabe, eu também não. Venha conosco. Você vem? Ele estendeu a mão e Cassie sorriu. Ela se sentiu jovem naquele momento. E seu sorriso era o de uma jovem mulher. Não é à toa que dizem que uma alma é sempre jovem. Cassie ficou ali, sem saber o que fazer. Ela percebeu que era ela quem tinha de escolher com quem ficar.
Ela achava que poderia ser sempre pontual e que havia outras coisas para fazer na casa. O que escolher? Naquele momento, Madie se aproximou dela e tocou seu braço. Vovó, ela acabou de viver, querida, sussurrou Madie. Cássia ouviu. Naquele momento, ela tomou uma decisão. A única decisão correta. Ela pegou a mão de David e saiu com ele para assistir aos fogos de artifício com os outros. Não se preocupe, ela vai se machucar, mas vai superar isso. Ela fez a coisa certa. E suas boas ações a salvarão muitas vezes. Nós estaremos assistindo com você. Eles se deram as mãos e cruzaram a porta. Cassie viu milhares de fogos de artifício, a beleza era impressionante, e o sentimento de amor e felicidade era tão palpável que ela queria chorar de alegria. Perto dela estavam aqueles que não precisavam mais chorar. Naquele exato momento, sua respiração parou. Madie tentou ajudá-la e chorou no peito de sua avó. Atrás dela, Ginny permaneceu em silêncio. Por mais sem emoção que fosse, a morte de sua avó a abalou. A morte não podia deixar de abalá-la. Ela se foi, Madie sussurrou em meio às lágrimas. Ginny se aproximou e abraçou a irmã. As duas precisavam disso. Havia uma comoção na casa. A notícia da morte da vovó surpreendeu todos os trabalhadores e moradores da vila. Eles a amavam e respeitavam. Ela sempre ajudava as pessoas da maneira que podia. Uma ambulância chegou e o paramédico registrou sua morte. Não foi necessário fazer autópsia devido à sua idade avançada. As sábias avós locais organizaram tudo como deveria ser feito. Elas disseram a Madie como dar um banho adequado, o que vestir e onde encomendar um caixão. A agitação passou despercebida por Ginny. Ela não ficou em choque por muito tempo. Finalmente era seguro pensar em ir para a cidade. Seu Wayne já estava esperando por ela. Ele não era um mau partido para ela, exceto pelo fato de que eles brigavam muito. Mas ele a amava. Ele deixou sua esposa por ela. Ele decidiu dar uma chance a ela. Enquanto todos estavam ocupados dando banho em sua avó e vestindo-a para sua última viagem, Ginny entrou em seu quarto para ler o testamento. Ela tinha certeza de que sua avó o havia escrito. Afinal de contas, ela havia lhe prometido. Ginny folheou o álbum de recortes, mas não havia testamento. Então, ela abriu o armário e encontrou o papel lá dentro. Tinha até a assinatura de um tabelião. É claro que está registrado em cartório. Que bobagem, sussurrou Ginny, lendo o testamento. Agora ela percebeu que ninguém iria lhe dar a casa. Tudo iria para Madie. Tudo mesmo. A única coisa no testamento era um velho álbum de fotos. Estava cheio de fotos de bebê de sua mãe, Alice. Havia também uma foto que poderia explicar a Ginny suas verdadeiras origens e indicá-la a parentes que poderiam ajudá-la a ascender a uma posição mais elevada na sociedade. Mas Ginny não se importava com isso. Ela não ia ficar nostálgica folheando as fotos. Ela estava furiosa. Maldita velha! Eu a odeio. Queime no inferno, disse ela em voz alta, jogando o álbum contra a parede. Ginny levou o testamento de volta para seu quarto, pensando no que fazer com ele. Ela se sentou em seu quarto e esfregou o lençol entre as mãos. Você me enganou. Você vai pagar por isso. Eu também sou sua neta e minha mãe está viva, ao contrário da mãe de Pebbles. Você poderia ter dividido o dinheiro entre nós três, mas deu tudo só para ela. Ela começou a lhe dar graxa antes, a lhe dar graxa. Ela tinha mais visão. Mas isso não vai ajudá-la. Ginny esperou que sua avó fosse colocada no caixão, caminhou até ela e colocou o testamento debaixo do braço. Vá em frente, conte a todos agora, se puder. A velha bruxa, sussurrou Ginny com um sorriso. O medo e a tristeza desapareceram sem deixar rastros. A ganância e o ressentimento tomaram seu lugar. Ninguém dormiu naquela noite. Ginny, fingindo ser uma neta amorosa, ajudou na cozinha. De manhã, tudo estava pronto. Madie e Ginny desmaiaram exaustas. Ao meio-dia, a casa estava cheia de gente.
Todos tinham vindo para se despedir de Cassie, para vê-la partir. As netas se vestiram de preto. Maddie chorava, enquanto Ginny fingia se segurar. O caixão foi carregado para o cemitério por homens da aldeia. O túmulo já estava preparado. Até o cachorro de Maddie, Cat, estava lá para se despedir. O cachorro ficou sentado em silêncio na lateral, choramingando. Quando todos fizeram um círculo, tocando a mão do falecido, o cachorro se aproximou do caixão. "Quem fica com a casa?" perguntou um dos trabalhadores. Maddie, eles provavelmente responderam. Não, a vovó Cassie expressou seus últimos desejos. Ela queria que a casa ficasse para mim. Maddie, a vovó só queria ficar com parte do gado para poder criar sua própria fazenda, disse Gianni em voz alta. Maddie olhou para a irmã com perplexidade. Naquele momento, ela percebeu que sua irmã tiraria tudo dela. E Maddie não teria coragem de processar a parente. Maddie baixou os olhos para olhar para a avó uma última vez. As lágrimas brotaram em seus olhos. Agora ela também não teria um teto sobre sua cabeça. Ela conhecia Ginny e sabia que ela não lhe deixaria nada. Naquele exato momento, o cachorro enfiou o focinho no caixão, choramingando e latindo. "O Becky, o cachorro." "Você o quê?" gritou alguém da multidão. Mas o cão já havia se retirado. Em seus dentes, Cat segurava um pergaminho enrolado, o testamento que Ginny havia enfiado no caixão com sua avó. Ginny viu o papel e correu até o cachorro, mas ele já o havia entregado ao gerente da fazenda. "O que é isso, gato?" "Vamos ver." O homem pegou o papel em suas mãos e Ginny imediatamente se virou. Ela percebeu que seu engano havia sido exposto. "Maddie, veja o que eu encontrei!" gritou ela. "Um testamento!" disse o segundo funcionário, enfiando sua cabeça curiosa na folha. O cachorro se sentou contente ao lado do atendente. "Maddie é a herdeira. Maddie é a única herdeira." "E quem foi que colocou o testamento no caixão?" perguntou ele. Todos olharam para Ginny. "Eu não cheguei perto dela." "Para onde estão olhando?" mentiu a loira de preto. Logo, a despedida continuou. A vovó foi enterrada ao lado do vovô. Agora eles estariam juntos para sempre. O documento foi deixado nas mãos do gerente. As pessoas de fora ouviram. Não havia nada a fazer. Ginny chegou em casa e começou a fazer as malas. "Você está indo embora?" Maddie apareceu pelas costas da irmã. "Sim. A vovó foi embora. A casa é toda sua. Não tenho mais nada para fazer aqui." Maddie viu sua irmã respirar veneno e não soube como reagir. "Como você poderia?" A vovó tinha feito um testamento. "Você queria ficar com tudo para você?" perguntou Maddie. "E agora você guardou tudo para si mesma?" sibilou Ginny. Ela havia trocado de roupa e agora estava usando uma blusa rosa e um simples jeans azul. O luto acabou. "Eu cuidei de sua saúde, adoro esses lugares." "Ginny, você sempre pode vir. Seu quarto é seu. É sua casa também. Não importa o que dizem os jornais. Você sempre pode vir aqui, com seus amigos ou sozinha. Não quero brigar por dinheiro. E eu manterei o lugar funcionando. Não sou uma garota da cidade. Não gosto da cidade. Eu ficarei, mas você precisa vir." Ela queria manter pelo menos uma paz ruim com sua irmã. Qualquer coisa era melhor do que uma boa briga. Mas Ginny não disse nada. Ela saiu sem sequer pensar em ficar para o velório, que seria realizado amanhã. Um cachorro latiu para ela na porta. Ginny estremeceu, mas seguiu em frente, pensando que nunca teria um cachorro. No final daquela tarde, ela se viu na cidade, nos braços de Wayne. Ela lhe contou sua triste história. "Eu sei que doeu", respondeu ele, abraçando seu corpo nu sob o cobertor. "Eu sei, nós duas somos netas. Mas ela é a única que tem tudo.
Por que meus entes queridos não me amam? Eu amo você, disse ele, beijando-a nos lábios. Você sabe, eu queimaria a casa, aliás. Ninguém vai transar com você. Se eles não querem compartilhar de forma justa, que fiquem sem nada. Por que você deveria ser o único a ficar sem nada? Compartilhe com sua irmã. Odeio os santos mentirosos, disse Wayne. Naquele dia, Ginny colocou na cabeça que precisava se vingar de sua irmã mais nova. Ginny decidiu adiar a vingança. Ela tentou conseguir um emprego. Todos os bons empregos estavam ocupados. A única coisa que ela encontrou foi um emprego como garçonete em um restaurante caro. Ela não tinha mais para onde ir. Foi um mês após a morte da avó de Cassie. Naquele dia, Ginny teve mais azar do que o normal. Um cliente a apalpou e outro reclamou dela para o chefe. Ela foi repreendida e perdeu seu salário extra. Ao chegar em casa, ouviu uma mensagem de voz de Maddie: Sis, venha cá. Estou triste aqui sozinha. Gostaria que pudéssemos morar aqui juntas. Ela está brincando, disse Ginny calmamente, ela está absorvendo tudo e rindo dela. Ela ligou para um velho conhecido dela, Kinski, na cidade. Ele atendeu o telefone. Ginny disse que havia um caso pelo qual ela estava disposta a pagar um bom dinheiro. Está falando sério? Quer queimar sua irmã? Em casa? Isso é um crime. Ela balançou a cabeça. E se eu disser à polícia local que você fuma maconha e cultiva algo ilegal em sua propriedade? Você quer ser paga ou intimidada? Ginny insistiu. Durante seu tempo na cidade, ela sempre passava pela casa de Kinski e via o que ele estava cultivando. Eles haviam conversado algumas vezes e Kinski havia se afeiçoado a ele. Ele era um rapaz jovem, recém-saído do exército. Trabalhava para um fazendeiro local e traficava drogas ilegais. Ginny lhe comprou um baseado uma vez para aliviar seus nervos. Ficar perto da velha era muito difícil para ela. Pague. Pague bem. Lembre-se de que, se houver alguma vítima, a culpa será sua. Eu não queria fazer isso. Você me obrigou a fazer. Sim, sim, você é o santo e eu sou o bastardo. Você vai roubar a gasolina de outra pessoa. Faça isso hoje à noite. Ginny transferiu a maior parte do dinheiro para seu cartão e esperou por notícias. Seu ânimo se elevou. Ela se sentiu feliz. Mas ninguém ligava para ela. Ela mesma ligou para Kinski quando já era quase meia-noite. Será que ela havia bebido o dinheiro e desmaiado? Ela estava com raiva. Afogando-se na ignorância, Ginny adormeceu e acordou ao meio-dia quando a campainha tocou. Ginny? Presa por organizar um crime de acordo com o artigo? Ginny não conseguia ouvir mais nada. Seus ouvidos estavam zumbindo. Naquele instante, ela se arrependeu de sua decisão. Afinal, eles haviam pegado aquele idiota do vilarejo? E ele a havia denunciado. A casa havia se incendiado? Ela perguntou enquanto a levavam algemada para o carro. Não, sua sorte é que ninguém se machucou. Ginny soltou um gemido de decepção e entrou no carro. Isso não é assim. Ontem à noite, Kinski encharcou a cerca e parte da casa com gasolina. Ele ateou fogo e fugiu. Mas não foi muito longe. O gato se soltou da corrente e o perseguiu. O latido do cachorro acordou o vigia Bullet, que o ajudou a deter o incendiário e apagou o fogo da casa. Felizmente, nada foi queimado. No entanto, o fogo atingiu a janela aberta do quarto de sua avó, que Maddie havia deixado aberta para ventilação. As chamas atingiram a cama através da cortina e danificaram o interior. Os painéis externos da casa foram danificados, e alguns objetos dentro do quarto foram queimados. Como o álbum de fotos. Então Ginny, sem saber, queimou a única coisa que poderia ter lhe trazido riqueza. Ela poderia ter descoberto que tinha parentes poderosos, poderia ter conquistado a confiança deles e conseguido um bom emprego. Quando o fogo se apagou, Kinski e o cão que o guardava foram completamente esquecidos. O homem, assustado e drogado, tentou fugir, mas o cão o agarrou.
Ele o chutou o mais forte que pôde e o atingiu nas costelas, quebrando-as. Quando o fogo se apagou, Kinski havia desaparecido e o cão estava inconsciente. Pobre gato! Ele me acordou com seus latidos. E ele pegou o Kinski. Reclamou o guarda. Maddy pegou o cachorro, colocou-o no carro e começou a dirigir como uma louca em direção à cidade. Ela chegou a uma clínica veterinária que ficava aberta 24 horas por dia e trouxe o enorme cão em seus braços. Ele cheirava a fumaça, seu rosto e suas roupas estavam sujos. Mas tudo com que Maddy se preocupava naquele momento era manter Cat vivo. Ela decidiu que não deixaria a morte levar o cachorro para longe dela também. Depressa! Por favor! Qual é o problema? Um médico saiu correndo do consultório, aparentemente cochilando. O nome em seu crachá era Evan. Eu não sei. Ele nos salvou de um incêndio e foi ferido. Ele está respirando, seu coração está batendo e ele está mexendo a pata. Vou morrer aqui mesmo se vocês não o salvarem. Eu juro. Maddy estava chorando e gritando, e isso assustou o jovem especialista. Ele levou o cão para o consultório médico, onde tirou radiografias e examinou as fraturas. A cirurgia seria a próxima. Maddy sentou-se no canto da sala, bem no chão, incapaz de se lembrar do horror que sentiu quando acordou naquela noite e viu o fogo devorando tudo no quintal. Ele nunca havia se assustado tanto. E sua avó tinha ido embora, e seu avô. E a mamãe. Muita coisa de uma só vez caiu sobre os ombros dessa garotinha. Ela simplesmente não conseguia aceitar a morte do cachorro. Ela não conseguia pensar direito por causa da dor e não conseguia parar de chorar. Uma hora depois, o médico saiu do consultório com uma expressão de desânimo no rosto. Maddy percebeu que Cat havia morrido e desmaiou. Ela não conseguia suportar tudo isso. Não conseguia. Todos haviam morrido, a casa quase pegou fogo. E seu amigo de 4 patas favorito e carinhoso havia morrido tentando protegê-la. Ela afundou no vazio negro do qual o belo veterinário de cabelos escuros a retirou alguns minutos depois. Maddy recuou diante dos sais de cheiro. Desculpe-me, mas me disseram para não me apresentar às pessoas com essa cara depois da operação. Estou muito concentrada. E seu cachorro está vivo. Sabe, em um determinado momento, pensei que era isso. Mas não, o cão queria viver. Ele lutou e eu consegui estancar o sangramento. Não posso prometer que ele vai ficar bem, mas, por enquanto, ele está estável. Ele dormirá por um bom tempo. Não podemos levá-lo de volta ainda. Você está se sentindo melhor? Por que não me conta o que aconteceu? Maddy balançou a cabeça em descrença. Mostre-me. Preciso ver se Cat está viva. Gato? O médico não entendeu. É o apelido dele. Cat, deixe-me ver o Cat. O médico levou a garota teimosa até a sala onde o cachorro estava deitado. Os instrumentos mostraram um batimento cardíaco, um pulso. Maddy tocou pelo macio do animal, que estava quente. Seu coração estava batendo. Obrigada, ela chorou novamente e o abraçou. Evan sorriu e a abraçou também. Ele nunca havia conhecido uma anfitriã tão sensível e amorosa. Deixe-me pagar-lhe uma xícara de café. Maddy contou com entusiasmo ao belo médico tudo sobre si mesma, como seus parentes morreram um após o outro, como a casa foi incendiada. Como ela combateu o incêndio e como encontrou o cachorro inconsciente. Enquanto contava, ela se sentiu aliviada e envergonhada por ter descarregado tudo em um completo estranho. Mas Evan foi gentil com ela. Eles conversaram até de manhã. Evan informou que o estado do cão era estável e que não havia perigo. Então Maddy se despediu dele e foi para casa, onde outra surpresa desagradável a aguardava. Um policial que chegou ao local rapidamente encontrou Kinski chapado. Ele estava escondido em casa em um podgini. Seu gigantesco suprimento de maconha foi descoberto. E Kinski imediatamente denunciou Gianni. Contou a ela como havia ameaçado denunciá-lo e como a havia subornado.
Ele tinha mensagens de Gianni em seu telefone quando não conseguia falar com ele, o que fazia sentido. Quando Maddy descobriu que sua irmã havia incendiado a casa, ela ficou em choque novamente. Ela sentiu vontade de conversar com ela ou ajudá-la de alguma forma. É um assunto de família. Podemos deixá-la ir? Não vou fazer nenhuma declaração, perguntou ela ao policial. Mas ele balançou a cabeça. É tarde demais. Já solucionei o crime e apresentei todos os documentos. Onde você estava antes? Perguntou ele. Eu estava na clínica veterinária, com o cachorro. Desculpe, mas sua irmã não terá muito tempo. Não se preocupe com isso. Maddy ficou em casa. Junto com os operários, eles tentaram limpar o incêndio criminoso e trabalharam até tarde da noite. Maddy adormeceu antes de chegar ao chuveiro. Exausta de todo o estresse dos acontecimentos recentes. Ela se esqueceu de ligar para a clínica para perguntar como Cat estava. Na manhã seguinte, ela foi acordada por uma ligação telefônica. Maddy? Oi. Você recebeu uma ligação do hospital veterinário. Seu cão se recuperou aqui. Ele está melhor. Podemos levá-lo para lá. Só precisamos de alguém para mantê-lo sob antibióticos por mais alguns dias. Maddy reconheceu a voz do médico. Ele havia entrado em sua pele. Ela chorou em sua bata e desmaiou ali, e contou a ele mais sobre si mesma do que deveria. Já estou indo para aí. Uma hora depois, ela já estava de pé na frente do homem bonito e acariciando seu favorito. Ela já estava de pé, embora mancando. Suas costelas ainda doíam, é claro. Vou lhe dar analgésicos comigo, adicioná-los à comida. E às injeções. Maddy ouviu e seu coração se encolheu. Ela pensou que estava fora do lugar, fora do tempo. Depois de pagar no caixa, ela pegou o cachorro, despediu-se de Eva e saiu. Ele não demonstrou interesse em mim. O que me fez pensar que ele gostava de mim? Eu parecia o pior tipo de histérica, disse ele ao cachorro no caminho para casa. Em casa, seu trabalho habitual estava esperando por ele novamente. A geladeira estava vazia. Ela havia se esquecido completamente de cozinhar para si mesma e de comprar comida. Maddy tomou um banho e se deitou. O gato já estava em casa e deitou-se na cama com ela. Ela trocou o curativo, certificou-se de que ele não o arrancaria e lhe deu as vacinas. Seu avô havia lhe ensinado tudo isso quando ela era pequena. Não era difícil. À noite, ela olhou pela janela. Ela estava com sede, mas Ginny havia esvaziado todos os suprimentos. Onde você está, Ginny? Menina boba. Como quando eu era criança e me ressentia de você e queria quebrar tudo o que eu tinha só porque você não entendia. E agora você terá um registro criminal. Maddy suspirou pesadamente. Era uma pena que sua irmã se sentisse assim em relação a ela. Só agora ela se deu conta de que Ginny não se importou com sua morte no incêndio. Afinal de contas, se não fosse pelo cachorro, ela poderia ter se queimado viva. Foi assustador. E vazio. Ela queria ir até a avó e conversar com ela sobre isso, mas, em vez disso, ficou apenas olhando para o retrato. Ela já estava na cama quando o telefone tocou. Alô, Maddy. É o Evan, do hospital. Ele queria saber como Cat estava, ela ouviu e se pegou sorrindo. Oi. Que bom que você ligou. Cat está dormindo. Ela continua esfregando o curativo. Deve ser a coceira dos pontos. Fora isso, ela está bem. Então, você terá que vir me ver novamente. Colocaremos uma coleira nela para evitar que ela coce os pontos até que eles cicatrizem. Maddy estava animada com essa nova oportunidade de ver Evan. Ele havia colocado as calças mais bonitas e soltado o cabelo. Ele estava muito mais bonito agora do que quando se conheceram. Evan colocou uma coleira no cachorro e Maddy estava prestes a sair, mas Evan impediu. Sabe, eu raramente ligo para os clientes do hospital à noite. Eu raramente desmaio e raramente conto a estranhos tudo sobre mim, Maddy sorriu.
Bem, eu ligo de volta. A menos, é claro, que você esteja ocupada. Você tem um marido ou algo assim? A médica gaguejou de vergonha. Ele estava de pé ao lado dela e era um pouco mais alto que Madina. E ela parecia tão pequena e indefesa ao lado dele. Eu não tenho um marido. Parece que eu também não tenho. E eu não me importaria se você ligasse. Eva acompanhou Madi até a porta, desejou sorte ao cachorro e, à noite, telefonou. Dessa vez, eles conversaram por 2 horas. Descobriu-se que eles tinham muito em comum. Eva era órfã, como Madi. Ele se sustentava sozinho. Sofreu um acidente de carro, quase morreu e ainda está se recuperando. Ele tem medo de dirigir. Madi contou a ele como se sentia sozinha na casa grande, como tinha medo de fogo, como passava as noites verificando se o gás estava desligado na cozinha, se a cerca tinha pegado fogo novamente. Depois de uma semana de telefonemas até tarde da noite, Evan pegou Madi em seu carro e a levou para a cidade. Os dois não gostavam de lanchonetes, então comeram shawarma no calçadão e ficaram muito felizes. Sabe, você é muito forte. Você é. Você passou por muita coisa e perdeu muito. Como ainda está se saindo tão bem sozinho? Ela me perguntou. Eu não tinha tempo para romance. Fiquei presa em mim mesma, cuidando da minha avó. E agora, você sabe, estou confuso. Não tenho mais ninguém. E estou feliz por você estar aqui. Assim você pode ficar tranquila. Não vou deixá-la nos próximos 60 ou 70 anos. E, ali, como se vê? Naquela noite, ele a beijou, e foi exatamente como em sua juventude. Tão nítido, tão vívido. Madi estava envergonhada de sua felicidade, envergonhada por não estar de luto por sua avó, mas por esvoaçar pela propriedade como uma borboleta. Eu sei o que você diria, se Madi fosse ao retrato da avó hoje à noite, você diria que eu não posso perder meu tempo e que não devo desperdiçá-lo em luto. Você me diria para ir até ele e ser feliz. Depois de amanhã, serão 40 dias desde que você partiu. Mas sinto que você está comigo. Você sempre estará em meu coração, vovó. Madi beijou o retrato, suspirando intermitentemente. Uma lágrima queimou sua bochecha. Naquele momento, ocorreu-lhe que, se Ginny não tivesse vindo visitá-la, talvez a vovó Cassie ainda estivesse viva. Afinal, era ela que não queria lhe dar as pílulas e ficava falando sobre o testamento. Foi ela quem a levou até o fim da linha. E agora ela estava na masmorra, aguardando seu julgamento. Naquela noite, Eva e Madi estavam caminhando pela avenida. Madi caminhava em silêncio, pensando no velório que estava por vir. Eva a pegou pela mão. Por que você não vem? Eu me sentiria melhor se você estivesse lá comigo, perguntou Madi. É embaraçoso. Eu não conhecia sua avó. Haverá rumores. Por que não vou logo depois? Eu ficarei com você. Apenas assistirei a filmes com você. Ou podemos ficar em minha casa. Vejo você pela manhã. Não estou sendo vulgar, sabe, só estou lhe dando apoio. Madi o abraçou. Evan era seu único raio de luz. Ela agradeceu a Deus por ter enviado Evan para ela. E por ter lhe enviado um filhote de cachorro manco naquela época. Madi nunca havia imaginado, quando salvou o filhote, que seu ato mudaria sua vida. Com todos esses pensamentos, Madi não percebeu que o tempo havia passado. Evan tinha que ir para casa. Seus beijos noturnos haviam se tornado rotina. E tão bem-vindos. O velório correu bem. As pessoas falavam mais sobre Ginny do que sobre a falecida Cassie. A cidade inteira estava em choque com a notícia de que a irmã dela queria incendiar a casa com Madi, junto com o gado e o guardião. Que mulher gananciosa e perversa, disse um dos convidados. Madi queria protestar, mas percebeu que essas eram as palavras que melhor descreviam sua irmã. Enquanto isso, ela estava sendo julgada. Se ela não tivesse colocado fogo na casa, as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas ela o fez.
Uma ligação telefônica arruinou sua vida. O que ela não sabia era que estava sendo condenada por alguém que poderia chamar de tio. Ele, seu parente, era o juiz em seu julgamento. E ele lhe concedeu liberdade condicional, mas somente porque Maddie testemunhou em sua defesa. Um ano depois, Maddie e Eva estavam diante do túmulo da avó de Cassie e do avô de David. Maddie tinha uma barriga visível e uma aliança de casamento em seu dedo. Você acha que eles estão lá com o vovô? Perguntou ela, empurrando para trás seus longos cabelos negros. Claro que estão. Como poderiam não estar? Tenho certeza de que estão. Pessoas que se amam não se separam por uma coisa boba como a morte. Se você gostou da história, apoie-me com o botão de polegar para cima e, para saber quando novas histórias interessantes forem publicadas, inscreva-se clicando no sino. Tudo de bom para você. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.